Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. O ser social é inerente à sua e à minha vontade. Mais que isso, é algo necessário, assim como comunicar. A gente nasce assim, com essa urgência de ouvir e fazer-se ouvir. A web nos ofereceu um mar de possibilidades quando nos apresentou a 3 pequenas novidades: vida global em um único local, relacionamentos profundos sem nem ao menos um toque, e todo o conhecimento disponível na palma da mão. Desde então, estamos todos à deriva. A sociedade, aquele aglomerado de seres pensantes, tornou-se um aglomerado de seres ainda mais pensantes, porém lentos em agir. Muito mobilizados, porém imóveis. Num fluxo contínuo sem direção aparente, como que um gerúndio perpétuo. Fizemos das redes a nossa morada. Delas a nossa segurança, delas a nossa perdição. E cá estamos nós agora completamente perplexos, deslumbrados, seduzidos e dando like. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista na América do Sul para aperfeiçoar a comunicação em todos os níveis da organização. Nosso assunto de hoje, redes sociais. É comum pensar que para falar de redes sociais é obrigatório falar de internet, tecnologia, mundo virtual. Como somos ingênuos, o conceito de redes sociais é algo bem mais antigo que a web. O homem nasceu para viver em sociedade, interagindo com outros e agindo em coletividade. Assim, redes sociais simplesmente representam pessoas e suas interações. Pode ser um grupo que compartilhe de um interesse comum, conviva em um ambiente ou então tenha um mesmo ideal. Toda essa interação social simplesmente migrou para o ambiente online, dando início às chamadas redes sociais digitais. Com o advento da tecnologia, essa questão da sociabilidade, ela se transportou para o mundo virtual, né? E é uma modernização da fogueira, onde os homens se assentavam e batiam papo sobre o que aconteceu no dia. No começo da internet, lá pelos anos 2000, final dos anos 90, a gente tinha os portais, então a UOL, Terra, etc. E aquilo era chamado de Web 1.0, porque era uma web que não era interativa pra gente, né? A gente não podia postar conteúdo, ou colaborar, ou trocar coisas. E a Web 2.0, que veio mais ou menos com as redes sociais digitais, são que definem toda a nossa navegação hoje em dia. Hoje a gente está falando de redes sociais. Eu estou aqui com a Renata, o Eduardo e o Daniel, que são profissionais da área de comunicação, gente especializada em redes sociais, consultores, profissionais aí das áreas afins. Esse fenômeno das redes sociais que envolve tanta gente, o que ele tem de tão imersivo, viciante, que promove assim um envolvimento tão intenso das pessoas? Olha, existe hoje um fenômeno, né, atualmente conhecido como FOMO, chamado Fear of Missing Out. O que significa isso? O medo de estar por fora, o medo de perder coisas, novidades.
né? Isso é uma tendência que vem há muito tempo, né? Essa necessidade do ser humano de ter visibilidade, de ter destaque, de ter seguidores, de ter ibope, né? A mídia trabalha muito com isso, sempre trabalhou, os meios de comunicação. E a rede social vem sanar, né, essa necessidade humana, porque ali todo mundo consegue aparecer. O que eu acho é que as redes sociais, além de te dar o poder de estar entre as pessoas que você gosta, de estar antenado em tudo, a pessoa tem o poder da palavra para poder se posicionar perante a coisas que ela não tinha acesso antes. Então, você, quanto a um consumidor, você não consegue falar para uma empresa que você está insatisfeito se você não tivesse as redes sociais. Hoje, as empresas estão nas redes sociais e elas querem estar bem vistas. Então, se você estiver reclamando e isso manchar a imagem de uma empresa, por exemplo, eles com certeza vão te responder. E se não houvesse as redes sociais, ninguém te daria um feedback. Está sendo bastante estudada essa necessidade de estar compartilhando momentos, né? Olha, foto de comida, acabei de almoçar, estou aqui. As pessoas estão indo em shows, né, mais preocupadas em tirar foto do artista ali do que vivenciar aquele momento e mostrar para as outras pessoas, né? Tem essa necessidade de mostrar o que está acontecendo com elas. As redes sociais digitais reúnem um grupo com uma motivação comum, mas isso não significa que sejam todas iguais. Pelo contrário, existem muitos e variados tipos. As principais são redes comunitárias em bairros ou cidades que agregam os interesses comuns dos habitantes para melhorar a situação local, redes profissionais como o LinkedIn, que procuram fortalecer a rede de contatos do indivíduo, visando oportunidades ou parcerias profissionais. E redes sociais genéricas como Facebook, MySpace, Pinterest, Google+, Instagram, Twitter e muitos outros que surgem a cada instante. Nessas redes, os usuários compartilham informações pessoais. Por isso, seu foco está no relacionamento entre usuários, empresas ou marcas. Essa proximidade das redes sociais tem atraído diversas empresas que enxergam ali uma grande oportunidade de se relacionar e comunicar diretamente com o seu público. Hoje eu consigo, por exemplo, comunicar via Facebook, por exemplo, que é a mídia social talvez mais usada hoje em termos de marketing, em termos comerciais. Eu consigo conversar com o meu público ideal. Então eu quero pessoas segmentadas de X idade, de X região, eu consigo achá-las e comunicar com elas diretamente, para elas e com elas. Isso é uma coisa inimaginável. Porque antes, né, alguns anos atrás, porque antes como é que eu fazia? Eu publicava num jornal ou numa revista, era um tiro de canhão aí para tentar acertar algumas moscas, né? Então se pensava como eu vou conseguir chegar na pessoa física lá ou naquele grupo específico, e hoje com as redes sociais eu consigo. É muito mais simples, né? Nem toda empresa tem que estar nas redes sociais primeiro, eu não acho que é obrigatório estar em tudo. E abriu o Pinterest, todo mundo tem que ir para o Pinterest. Abriu o Instagram, todo mundo tem que estar no Instagram, etc. Mas eu acho sim que se você quer se conectar com esse público que está na internet mais ativamente, que às vezes não está mais na televisão, etc., é importante você estar lá. Mas é importante também você entender esse meio, sabe? Não dá mais para fazer aquele comercialzinho de 30 bonitinho, com um bebezinho fofo, sabe? E achar que isso vai funcionar lá. É um meio muito mais interativo. Não é mais aquele, né, uma pessoa transmitindo para várias. É todo mundo transmitindo para todo mundo e dando feedback. As pessoas querem... elas se apropriam das marcas, querem conversar com as marcas, né? Então é importante que essas empresas entendam isso para que essas campanhas de compartilhamento sejam bacanas, né? E não uma coisa assim, se você gosta de cachorro, curta. Se você gosta de gato, compartilhe. Agora, vocês que se envolvem com comunicação do ponto de vista de mercado, de transformar isso tudo em estratégia, ou usar isso tudo estrategicamente, como é que vocês atendem necessidades comerciais, interesses de corporações dentro desse ambiente assim super populoso de tráfego intenso, etc? As pessoas elas precisam estar na internet e as empresas precisam estar na internet onde as pessoas, consumidores deles, estão. As pessoas elas precisam dar o feedback, e a internet, a rede social, deu voz a essas pessoas. Então, isso foi um fenômeno muito bacana, que deu voz a essas pessoas. Agora, pensando da parte corporativa, pensando na parte cliente, que é a parte que nos compete mais,
isso abriu uma possibilidade muito bacana, que foi a possibilidade do feedback, a possibilidade inicial de uma pessoa poder, sim, reclamar dela, mas, por outro lado, ela consegue atender às necessidades dos clientes de uma maneira muito mais aberta e mostrar que ela fez aquilo. Então, para os clientes, a necessidade, a importância de você dar uma informação com maior rapidez, que antes não tinha, foi algo que realmente mudou o mercado a favor deles. Com a internet, o exibicionismo se tornou algo natural. Mas na web, é difícil prever a repercussão de qualquer postagem. Não dá para saber quantas pessoas acessarão um conteúdo postado, e muito menos o tom dos comentários que ele pode gerar. Um simples tweet, por exemplo, pode ser retuitado à exaustão. Uma postagem no Facebook pode ser compartilhada infinitas vezes. E assim, coisas privadas podem, da noite para o dia, se tornar completamente públicas. No ambiente online, assim como na vida real, pessoas mal intencionadas é o que não falta. Por isso, quando se pensa em internet, fica a dica: todo cuidado é pouco. As pessoas, quando elas estão no Twitter, elas acham que só os 30 seguidores delas que vão ver aquela mensagem, ou que o que está ali é efêmero e tal, só que não, está escrito assim em pedra. E o cara, pode ter um cara do seu que dá um RT, que vai parar em alguém mais conhecido, que dá um RT, que vai para milhões de pessoas. Então, assim, tudo está exposto para todo mundo ver. As empresas, elas usam muito as redes sociais para, pelo menos no momento da contratação, é 100% de certeza que todas vão dar um Google em você e ver o que você publicou, das fotos em que você está sendo tagueado no Facebook. E elas podem, tem até uma discussão sobre ética, né? Se elas devem ou não fazer isso eticamente, mas o fato é que se seu perfil é público, então elas podem usar isso sim para te monitorar. Se você vai ficar constrangida no mundo offline, não faça no online, né? Então, eu acho que isso vale para as suas relações profissionais, para as pessoais, para tudo, entendeu? Nunca faça no online o que você não faria olhando no olho de uma pessoa. No processo de contratação, as pessoas têm visto muito a rede social, principalmente redes de relacionamento, como Facebook. Elas têm olhado como é que você vive socialmente na internet, porque isso diz muito sobre você. Coisas que um currículo não diz e que talvez uma entrevista não diga. As redes sociais são o apêndice digital das pessoas comuns, da pessoa física. Na internet é o apêndice digital dela. Se eu sou assim aqui, eu vou ser assim ali também. O perfil na rede social é considerado um espelho da vida do usuário. Dependendo do conteúdo que você postar ou compartilhar, a sua imagem pessoal pode ficar um pouco embaçada perante os outros. As redes sociais exigem que nós sejamos transparentes. Não existe dois discursos nas redes sociais. As pessoas veem a sua vida ali. Então, não adianta tentar falar de amor para as pessoas se você demonstra no seu dia a dia que você está totalmente contra essa ideia. A igreja ela procura, através das redes sociais, mostrar o seu lado mais humano e não institucional. Ela usa para informar aquilo que ela está fazendo, as suas iniciativas, mas ela procura também se comunicar de forma mais direta